Ei, Marta, tudo bem? Mariana, tudo bom? Hoje eu resolvi fazer essa chamada ao vivo porque hoje realmente eu fiquei impressionado. Estou terminando meu horário de trabalho, são 18h34 e o impacto do dano psíquico que esta pandemia está trazendo para a população está extremamente preocupante. Hoje eu estou percebendo que o psiquismo das pessoas, está adoecendo muito mais do que o próprio coronavírus em si. A gente sabe que o coronavírus mata, a gente sabe que o coronavírus realmente tem que ser tratado com distanciamento, com comportamento adequado de higiene. Só que as pessoas realmente elas estão exagerando na percepção, A mídia está trazendo para dentro das nossas casas as informações de uma forma tão danosa para o ser humano, que as pessoas hoje estão entrando em pânico. As pessoas hoje estão evoluindo com depressão. As pessoas hoje não conseguem controlar o seu nível de ansiedade sem terem coronavírus. As pessoas estão adoecendo mais sem coronavírus do que com coronavírus. Nós temos aí milhões de mortes no mundo, Centenas de milhares de pessoas acometidas, mas eu calculo que no Brasil talvez 30, 40 milhões de indivíduos aí, talvez, ansiosos, deprimidos, com grandes impactos. Então, eu estou puxando um pouco esse assunto aqui hoje, porque eu tive uns 3 ou 4 atendimentos hoje que me impactaram muito, As mães estão impactadas porque os seus filhos estão em casa. Mas não é só porque o filho está em casa, é porque o filho também não tem como extravasar a sua energia. As aulas não são mais presenciais, as aulas estão sendo online. As escolas não estavam muito bem preparadas e tiveram que fazer um preparo meio que rápido e o aluno não estava condicionado a isso. Então, às vezes, crianças, igual hoje eu tive um relato de uma criança de 6 anos de idade tendo 3 horas de aula online em frente ao computador. Como que nós vamos fazer que uma criança de 6 anos de idade assista 3 horas aula seguidas diante de um computador? Não está fácil mesmo, não. Eu compreendo o sofrimento dessas mães. De outra forma, como que nós faríamos, Como que nós vamos educar nossos jovens nessa pandemia através do computador, exigindo que ele fique 3 horas seguidas? A sociedade vai ter que se reorganizar para isso. Não é verdade? E é importante que nós saibamos que nós vamos ter que reorganizar ao longo do tempo, porque a impressão que fica, o coronavírus veio para nos educar, o coronavírus veio para exigir uma transformação social, transformação moral, transformação comportamental, transformação de valores para a sociedade e para cada um de nós, intimamente. Então, veja bem, eu não tenho nenhuma dúvida. O corona ele vai continuar um bom tempo. O que vai ter que surgir são os tratamentos. Por vacina, que deve surgir aí ao longo de 2021. Os estudos estão avançados, Já estamos em estudos fase 2, depois nós vamos entrar para estudos fase 3, que são estudos populacionais maiores, para mostrar a eficácia da vacina de centenas de laboratórios que já estão pesquisando. Mas até lá, nós vamos ser convidados a mudar o nosso comportamento em relação ao que nós fizemos nos últimos 2 meses. Nós não poderemos mais nos isolar, apenas distanciar, porque o isolamento faz mal demais. O indivíduo está entrando em depressão,
o outro está começando a ter obesidade, o outro não está indo ao médico, está começando a ter uma pressão descontrolada, o colesterol começa a subir. Então nós vamos ter que ter um comportamento seguro, comportamento de distanciamento, comportamento de higiene, mas isolamento só para aqueles realmente que estão doentes, isolamento pleno para os doentes. O sujeito começou a ter sintoma, foi identificado, tem que ser isolado. Os demais, nós que estamos saudáveis e que temos uma força de trabalho, temos que continuar girando o nosso país. Nós precisamos continuar cuidando da nossa família. Nós precisamos cuidar do papel que cada um tem na sociedade. Nós não podemos deixar de cumprir essas atribuições. Então, gente, o coronavírus veio para ficar um bom tempo. O que vai ter que mudar somos nós. Nós vamos ter que nos adaptarmos à nova realidade. Como outras doenças nos fizeram adaptar. Ao tempo de Cristo, a doença mais temível era a lepra. Tem alguém preocupado com a lepra aí hoje? Fazendo alarde com a lepra? A lepra continua, mas tem tratamento. Então a ciência evoluiu, desenvolveu o tratamento da lepra, e a população hoje não tem mais transtornos psíquicos decorrentes da lepra. Medo, como era naquele tempo. A lepra era tão estigmatizada que os sacerdotes corriam dos leprosos. Tá certo? Então, hoje já não tem tanto estigma mais, porque tem tratamento. Anos depois, né, a tuberculose também chegou para a humanidade e tinha os verdadeiros hospitais, recantos de tratamento de tuberculose. Hoje já não temos mais. E a tuberculose está aí. Tem alguém que está em pânico por conta de tuberculose? Mas a tuberculose está aí. Graças a Deus a ciência também evoluiu e desenvolveu o tratamento da tuberculose. Tá certo? Outro exemplo, HIV. Eu nasci em 69, a década de 80 foi minha adolescência, justamente quando surgiram os primeiros casos de AIDS no mundo. Tá aí ainda o vírus. Tá aí, tá contaminando gente. Mas hoje nós já temos os coquetéis antirretrovirais que controlam, e que às vezes o jovem até esquece que existe o HIV, e que não tem pânico mundial entre os jovens, entre a população, por conta do HIV. Mas é tão danoso quanto outras doenças. Na minha época matava. Eu cansei de tratar na USP, lá em Ribeirão Preto, paciente com HIV, com doenças secundárias, neurocicercose, citomegalovirose, tuberculose, por conta da imunodeficiência humana. E não tem esse pânico, essa pandemia do jeito que nós estamos. Obviamente nós somos chamados à transformação. A transformação da população mundial, nosso papel na sociedade, nosso comportamento íntimo. É isso que nós temos que realizar. Não entrar em pânico. As pessoas não estão conseguindo sentar dentro de um consultório médico. Hoje eu tive cliente que entrou aqui, dentro do meu consultório, mal conseguia respirar. E eu de máscara, e todo mundo de máscara. E de tanta ansiedade, ele não conseguia permanecer, apesar de ter procurado uma assistência médica. O pânico estava tão exagerado que eu tive que prescrever para essa paciente, sem ao menos poder interagir com mais tempo. E eu precisava de falar muitas coisas para essa paciente. Então, minha gente, o corona vai passar, o coronavírus vai passar. O que a gente não pode deixar acontecer é que a gente adoeça sem ter coronavírus. E tem muita gente adoecendo sem ter coronavírus, mas muita, pela sua mente, tá? Não deixa isso acontecer. Põe um tênis no pé, põe uma máscara, pode fazer uma caminhada, mantenha distanciamento, vai para um campo, aqui em Viçosa, na reta do UFV, um local mais tranquilo, faça sua ginástica em casa, mas não deixe se adoecer
pelo seu próprio pensamento. É o que está acontecendo. As pessoas estão se adoecendo. Não é o coronavírus que está adoecendo somente. As pessoas estão se adoecendo por si próprias. E é o contrário que a gente deveria ter esse momento. Muitas pessoas estão aproveitando esse momento para a sua reflexão íntima e curarem suas mazelas de consumismo, de excessos, de vaidade extrema, de pensamentos imperfeitos. As pessoas que estão saudáveis nesse momento usam esse momento para leituras edificantes, às vezes até para escrever um livro, compor uma música, ouvir boas músicas, desligar a televisão, não deixar com que aquilo que se produz de conteúdo sensacionalista entre dentro da nossa casa e da nossa mente. Porque o que está acontecendo é realmente que as mídias sociais ou a televisão estão adoecendo a população sã. A população sã está sendo massacrada e adoecida pelo excesso de informação que não agrega. As pessoas estão tendo pânico. Não precisa disso. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. A questão não é o indivíduo saudável se isolar. A questão é o doente se isolar e o indivíduo saudável. O indivíduo saudável ele tem que se distanciar e se proteger e manter as medidas de higiene. Então, gente, não vamos deixar que a nossa própria mente nos adoeça, que é o que está acontecendo. A síndrome do pânico, a depressão, o transtorno de ansiedade generalizada, está pegando muita gente. Não vamos deixar isso acontecer, não. Tá certo? Vamos com serenidade seguir adiante, com fé, com religiosidade, tirar um pouquinho dos ensinamentos que estão vindo lá do alto e fazer uma reflexão íntima de cada um. Qual o papel que nós vamos ter na sociedade após passar essa fase de coronavírus? Qual o comportamento que eu vou mudar na minha vida após passar esse coronavírus? O que eu vou ter de valor na minha vida depois que passar esse coronavírus? Como que eu vou educar meu filho depois que passar esse coronavírus? Como que as escolas vão educar os seus alunos? Porque não adianta ter numa sala de aula 45, 50 alunos. Daqui para frente não vai poder ter isso. As salas de aula agora vão ter que mudar. Tá certo? E eles vão ter que fazer tarefa, sim, à distância, online. Muitas coisas vão ter que mudar na nossa vida. Meu consultório médico vai ter que mudar. Eu não vou poder marcar pacientes um atrás do outro, não. Eu vou ter que dar espaço para que a minha sala de espera fique uma sala mais saudável. Para que as pessoas não fiquem acumuladas dentro de um recinto fechado. Então, cada um de nós tem que refletir. Cada um de nós tem que tirar sua própria conclusão. E a sociedade, ao invés de refletir para depois tomar as medidas, ela está se adoecendo antes de acontecer essa medida. Muita gente está adoecendo, sem poder implantar aquilo que gostaria depois da pandemia. Então é um apelo que eu faço a todos para que tenham otimismo, para que já se planejem a retomada da sua vida, para que orientem seus filhos, seus netos, seus irmãos, para que voltem lentamente, com resguardo, com máscara, com higienização, com distanciamento, mas não com isolamento. O isolamento nos faz seres tristes. Nós precisamos de interação social, interação de casal, interação de amigos, interação social comportada, sem excessos, sem grandes festas, sem excessos de alimentação,
sem comemorações, 400, 500 pessoas dentro de um recinto. Não é isso que a mensagem do alto está pedindo para nós. A mensagem do alto está mandando o quê? Pedindo para a gente ter moderação, preservar nosso meio ambiente, preservar, né, e cuidar do nosso lixo. Fala-se tanto de sustentabilidade. Agora nós estamos sendo impostos a sustentabilidade, freando tudo, freando o consumismo, freando a indústria, freando a emissão de poluentes, freando veículos que são usados para transporte. Olha a divindade atuando naquilo tudo que a gente já sabia. Tudo. Já sabíamos disso tudo. Só que a sociedade teve que se reorganizar de uma forma diferente. Tá certo, gente? Então é isso. Eu, assim, tô aqui tem uns 12 minutinhos, 15 minutinhos falando. Sinceramente, hoje eu tive que fazer essa live porque as pessoas que estão vindo no meu consultório estão doentes por si próprias. Ninguém aqui hoje teve coronavírus. Eu sei que tem muita gente sofrendo, mas milhões estão sofrendo de medo, pavor, por falta de equilíbrio emocional, por falta de fé, por falta de serenidade na vida. Não vamos deixar isso acontecer, não. Por favor. Contem com Deus. Contem com aquilo que vocês têm de crença íntima. Contem com a ciência. Usem a máscara. Façam sua higiene. Daqui a pouco a vacina chega, todo mundo vai estar vacinado. Todo mundo vai estar vacinado. Várias doenças na humanidade demoraram décadas para serem tratadas por vacinas. Tá bom? Eu acho que ninguém que está assistindo aí teve varíola. Mas a varíola matou muita gente. Hoje não mata mais ninguém, porque não existe mais. Isso passa. Só que a gente tem que ser sábio para passar através desse momento. Tem que ter serenidade, calma, paciência. Executar a tarefa que somos chamados. Cada um tem seus talentos. Todo mundo que está assistindo tem seu talento. E esse talento nós não podemos esconder debaixo da terra, não. Esse talento nós temos que frutificar. E para que os nossos talentos se frutifiquem, a gente tem que se socializar. Nenhum talento Deus nos concedeu para guardar debaixo da terra. E o pessoal está se isolando e não utilizando os seus talentos. Não é assim que a sociedade vai sair dessa. Não é assim que a sociedade vai superar o coronavírus. Nós todos vamos superar o coronavírus. Tá certo? Mas de uma maneira sábia, serena, sem medo, confiando na divindade, confiando na ciência, comportando-se adequadamente. É isso. Agradeço muito a presença de todos. Que Deus nos abençoe. Qualquer hora eu volto. Quando tiver um tema a mais, esse tema eu sei que é maçante, todo mundo já está vendo isso aí, já tem um bom tempo, mas eu gostaria de deixar uma mensagem final. Desliguem as suas televisões, façam leituras sábias, pegue aquele livro que você sempre teve vontade de ler e leia, mantenham suas orações, desliguem as suas televisões, reflitam sobre o que fazer a partir do momento que esse corona foi embora e como nós vamos encarar a vida de uma forma serena, alegre, feliz, por estar talvez trabalhando menos estressado, comprando menos, gastando muito menos, vivendo com menos e mais feliz, mais tranquilo, vendo os nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, nossos amigos. É isso que nós precisamos. Paz, serenidade e harmonia. O mundo está em paz. Vocês notaram? Notaram que as guerras diminuíram? Notaram que os acidentes de trânsito reduziram?
Reduziram. Notaram que caixas fortes de bancos já não são estourados como anteriormente? Notaram isso? Eu sou cardiologista, faço risco cirúrgico todos os dias de motoboy, de acidente de trânsito nos hospitais em Viçosa. Fazia assim, 5, 6 por semana, sozinho. Sabe quantos riscos cirúrgicos que eu faço agora? Nenhum. O trânsito está mais sereno, o trânsito está mais tranquilo. Obviamente tem as exceções, mas nós não temos tantos acidentes mais. E é assim que tem que ser daqui de diante. Não adianta a gente voltar depois de um coronavírus, todo mundo exasperado, desesperado, correndo atrás, né? Correndo atrás. Ninguém tem que correr atrás. A gente tem que viver serenamente, com tranquilidade, em paz, em harmonia. É assim que o nosso Criador nos quer. Sábios. Tá bom, gente? Então, depois que passar essa fase, que todo mundo volte de maneira serena ao seu trabalho, dedique à família, dedique à sociedade. Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Qualquer hora eu volto com outro tema, quando surgir uma oportunidade. Tá bom? Ótima noite. Muita paz, saúde e harmonia. Tchau, tchau. Obrigado pela presença de todos.